Paz do Senhor, obrigado. Todos que estão sintonizados conosco aí, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Bom, vamos lá, Morrízia, Pai do Senhor. Ontem nós falamos de Romanos capítulo 9 e nós falamos ontem. Evangelista irmão William, Pai do Senhor, irmão William. É o senhor que está aí, né, irmão? Tá bom. Ontem nós falamos a respeito de Romanos capítulo 9 e nós deixamos bem claro a questão da cisão ou da ruptura que há entre o capítulo 8 e os capítulos 9, 10 e 11. Até no capítulo 8, Paulo trata, alguns teólogos tratam isso como o evangelho de Paulo, porque ele atém-se a falar da nossa salvação, da questão da doutrina da justificação. Capítulo 9, 10 e 11, Paulo atém-se a tratar sobre a doutrina da eleição e ele vai tratar sobre a nação de Israel. E a partir disso, então, nós falamos ontem a diferença que há entre esses capítulos, porque quem está lendo e se não prestar atenção passa desapercebido essas coisas. Mas então nós começamos ontem a falar do capítulo 9, onde nós tratamos da tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Já no capítulo 10, o tema desse capítulo é a rejeição de Israel no presente. É estranho a gente falar assim, a rejeição de Israel, porque parece que Deus rejeitou Israel, né? Verdade. É estranho a gente usar esse termo, porque todos nós temos consciência que Israel é a nação eleita, a nação escolhida por Deus, mas nós vamos tratar justamente sobre isso hoje. É por isso que o capítulo 10 de Romanos é tão intrigante. Paulo passa da soberania divina ali do capítulo 9 para a responsabilidade humana no capítulo 10, e nós vamos falar isso também no 11. Paulo continua dando a continuidade ao tema da justiça, que é o que nós já temos falado ao longo dos dias, apresentando no final do capítulo anterior. Se você voltar lá em capítulo 9, a partir do verso 30 até o 33, Paulo está falando justamente dessa justiça, e o capítulo 10 ele se atém a explicar três aspectos da rejeição por Israel. Se você pegar capítulo 10, verso 1 ao verso 13, Paulo está falando dos motivos dessa rejeição, os motivos pelo qual levou Deus a rejeitar Israel. Se você pegar do verso 14 ao verso 14, você vai ver que Paulo dá os motivos dessa solução dessa rejeição. Então primeiro Paulo trata da rejeição de Israel, depois trata da solução dessa rejeição e ele finaliza dizendo o resultado. Eu acho que Paulo é perfeito, pastor, porque ele dá a doença, a prevenção, a doença e a cura, né? Ele trata de tudo isso. Óbvio que o capítulo 10 está resumindo-se a nação de Israel, mas isso alcança as nossas vidas. E do verso 18 ao verso 21, Paulo trata especificamente sobre os resultados dessa rejeição. Então, basicamente, esses três temas que nós vamos tratar hoje: o motivo da rejeição, a solução da rejeição e os resultados dessa rejeição. E um dos resultados que nós vamos falar hoje é o fato de nós, os gentios, sermos salvos, né, pastor Diogo? Exatamente. É interessante nesse momento de introdução, nessa início aqui, a gente está esboçando toda essa fala do pastor João Paulo. Ela é muito interessante porque ela nos localiza muito no texto bíblico, né? Nós precisamos desenvolver esse interesse pela escritura, não só de uma leitura somente superficial, aonde a gente não começa a examinar, a ver as divisões, né? A entender o contexto, essa verdade que Paulo vai tratar aqui, da responsabilidade humana diante da rejeição da justiça de Deus, que ele vai tratar aqui no capítulo de número 10, como o pastor João Paulo colocou. Ela precisa ser examinada diante de todo o contexto que ela está, né? Por que Paulo escreveu isso? São perguntas que nós devemos estar fazendo para o texto. O texto precisa ser examinado, perguntado, questionado, para que a gente possa extrair as verdades de Deus desse texto. Como o pastor João Paulo colocou aqui, pastor João Paulo, eu acho interessante porque o capítulo 9, ele precisa ser estudado junto com o capítulo 10, né? Não dá para separar, porque no capítulo 9, como o senhor estudou ontem aqui com o meu amigo Janderson, né, o teólogo da Madureira, quero mandar um abraço para ele. Eu vi a mulher dele aí sintonizada, acho que foi ela, Carla Milena, né? Eu não sei se ele está aí online também, mas se tiver, um abraço, tá bom, meu irmão Janderson? Porque no capítulo 9 ele trata sobre a eleição, né? Sobre a eleição que vocês trataram ontem.
E ali Paulo vai falar assim que Deus escolhe quem quer e rejeita quem quer. Ele escolhe quem ele quer, tem misericórdia de quem quer e ele endurece quem ele quer. Onde ele vai tratar como é que o vaso pode questionar as decisões de Deus. Ou seja, ele coloca a responsabilidade de toda essa rejeição a Deus. Só que no capítulo 10 ele equilibra a coisa e ele vai dizer, não, Israel tem a responsabilidade. Ou seja, nós estamos tratando da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Coisas que parece que não se batem, né? Mas a Bíblia encontra equilíbrio para tudo isso e nós vamos crescer muito, vamos aprender muito hoje aqui. Eu falei para vocês como é forte. Vamos lá. Então vamos começar, se você começar aí, se você tiver a Bíblia em casa, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 10. Paulo começa dizendo, amados, verso 1, é óbvio que os irmãos já estão acostumados, nós não vamos aqui destrinchar a ponto de exaurir todos os ensinamentos, porque nós não temos esse propósito, mas a nossa ideia é que nós pudéssemos passar ao longo dos versículos para pelo menos dar um panorama de cada um deles, ou pelo menos das sessões respectivas, para que os irmãos entendam aquelas, eu não sei se tem alguém aí que não acompanha as outras, nós estamos em campanha aqui na Igreja da Arce 112, Minha Família de Joelhos, e nós estamos tratando do livro de Romanos. Cada dia a gente trata de um capítulo, hoje especificamente o capítulo 10 do livro de Romanos. Então Paulo começa o capítulo 10 dizendo, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. É estranho quando Paulo fala que o desejo do coração dele é para a salvação de Israel, porque na realidade se você pegar desde o início da Bíblia Sagrada, desde o início do compromisso de Deus, Deus escolheu a nação de Israel. Então tudo que há desde o início da Bíblia, se você pegar, eu vou falar desde Isaac, já estava apontando para o Cordeiro, porque o Isaac é uma tipologia de Cristo. Tudo que há no Velho Testamento, na realidade, é uma indicação do que viria do Cordeiro, ou de Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo. Aí tem um versículo que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 3, 24, que diz assim, Gálatas 3, 24, eu estou lendo. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu vou repetir, de que maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei nos serviu de aio. Eu fui estudar essa palavra aio aqui, que Paulo escreve aqui. Esse aio, ela quer dizer, Paulo queria dizer, pastor Diogo, que era como se fosse o professor que ensina uma criança nos caminhos que deve andar. O professor que ensinaria as condutas que as pessoas deveriam ter. Então a lei, na realidade, ela deveria ter servido de aio, ela deveria ter servido de professor para a nação de Israel. Mas o que a nação de Israel faz é justamente o contrário. Eles passam a amar mais a lei do que o Deus Todo-Poderoso. Eles passam a acreditar mais na lei do que no próprio Deus. Ou seja, eles se apegam tanto à lei que eles chegam a perder a sua própria salvação ao não crer em Jesus Cristo. Ao não crer no Cordeiro e crer basicamente na lei, eles perdem o verdadeiro aio que Paulo fala ao Gálatas 3:24. Deus havia procurado preparar a nação de Israel, mas quando Jesus Cristo veio a Israel o rejeitou. Se você pegar, eu sei que muita gente sabe esse texto de cor e salteado, mas João capítulo 1, verso 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus, a nação eleita de Israel, que nós tratamos ontem em Romanos capítulo 9. Jesus, ele não veio inicialmente para os gentios, ele veio para os judeus, ele veio para os seus. Mas como João já diz no capítulo 1, verso 11, como ele veio para os seus e os seus não o receberam, eles foram rejeitados pelo próprio Deus Todo-Poderoso. E mais na frente nós vamos tratar disso, aqui no capítulo 10 de Romanos, que é justamente o fato da nação de Israel ter rejeitado o Cordeiro, que abriu a oportunidade para mim e para você de sermos alcançados por essa graça, sermos alcançados pelo sacrifício da cruz do Calvário. Se eu e você hoje temos condições de termos a nossa salvação, de sermos alcançados pelo sacrifício da cruz, foi justamente o fato da nação de Israel ter sido rejeitado ao Cordeiro, ter amado mais a lei do que o próprio Deus. Aí Paulo ele vai apresentar vários motivos pelos quais Israel rejeitou o Messias. Isso eu acho interessante, porque se você
for prestar atenção ao longo do texto de Romanos capítulo 10, você vai ver quais são os motivos que Paulo apresenta por que Israel rejeitou o Messias. E se você fizer um paralelo entre os motivos que levou Israel a rejeitar o Cordeiro, e se você trouxer isso para a nação brasileira, se você trouxer isso para a minha vida, para a sua vida hoje, ano de 2020, os motivos não são diferentes. Às vezes nós estamos vivendo exatamente como Israel viveu, tendo as mesmas ações que Israel teve. Primeiro um motivo, basicamente, que Paulo começa a citar é o verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração é oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. Sabe qual é o primeiro motivo que levou Israel a rejeitar ao Cordeiro? Eles não sentiam necessidade de salvação. Isso é muito forte para as nossas vidas. Um dos motivos que levou Israel a rejeitar o Cordeiro é porque eles não sentiam necessidade de salvação. Quantas pessoas hoje que acham que podem ser salvas por si mesmas? Que vão ser salvas porque fazem boas obras? Vão ser salvas porque têm um coração bondoso? Vão ser salvas porque estão congregando, porque estão dentro da igreja? Eu tenho uma notícia para você. Se você acha que você vai ser salvo porque você é bonzinho, porque você é rico, porque você é pobre, porque você é branco, porque você é preto, porque você é isso, você é aquilo, você está agindo exatamente como a nação de Israel agia. Eles não sentiam necessidade de salvação porque eles se julgavam superiores. Ontem nós falávamos sobre isso, pastor Diogo. No capítulo 9, os judeus queriam que os gentios subissem ao nível deles. Não era eles que sentiam necessidade de descer. Não é nós que precisamos subir, nós precisamos descer, nós precisamos nos humilharmos diante da potente mão do Deus Todo-Poderoso e a partir disso sentirmos a necessidade de salvação. Será que você tem sentido a necessidade de salvação na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua vida, por onde você anda? Ou será que você tem vivido assim achando que você é muito bom pregador, é muito bom pastor, é muito bom crente, que você é muito santo, que você não precisa de Deus? A minha palavra para você, que a gente começa Romanos capítulo 10, está tratando exatamente do querer ser salvo. Eu e você precisamos querer, desejar, ansiar essa salvação, mas não uma vez por ano, não é uma vez por mês no momento da ceia, pastor Diogo. É todos os dias das nossas vidas, pastor. Verdade, pastor João Paulo. E lembrando, irmãos, que essa falta de sensibilidade com relação a essa necessidade de salvação, porque como o pastor João Paulo falou, eles não tinham esse senso de que eles precisavam ser salvos, porque eles achavam que estavam sendo salvos pelo simples fato de serem descendência de Abraão, né? E é totalmente contrário à teologia que Paulo vai trazer aqui, que ele vai dizer que não são os de sangue que são descendência de Abraão, mas são os filhos da promessa. Nem todo judeu era um verdadeiro israelita, né? Porque eles deveriam andar nos passos de Abraão, mas ele vai tratar aqui a questão da fé. São filhos de Abraão os que são da fé. Então nós estamos aqui envolvidos, irmãos, nesse contexto e nesse primeiro momento, em todo o plano da salvação que começa pelos israelitas, como o pastor João Paulo colocou, Deus escolhendo uma nação, Deus fazendo promessas a essa nação, Deus levantando símbolos nessa nação, patriarcas, e o próprio Cristo, como Paulo falou no capítulo 9, que veio pelo sangue, pela carne, dessa raiz de Davi, de Jessé, e esse povo que tinha toda essa aspecto profético da vinda de Cristo, quando Cristo veio eles rejeitaram Jesus. Então é essa dureza de coração, essa insensibilidade que Paulo vai tratar aqui no capítulo de número 10, né? Um povo que tinha toda uma linhagem profética, mas que quando o Messias veio não reconheceu que ele era o Cristo. Posso ser mais simples? Filho de crente tem que ser crente, irmão. Filho de crente, seus filhos, você precisa evangelizar eles. O fato de ser filho de crente não quer dizer que está salvo, não. Filho de peixe é peixinho lá no mundo, aqui não. Cada um de nós temos que buscar a nossa própria salvação. O problema da nação de Israel era justamente esse. Eles achavam, porque tinham sido a nação eleita, eles acreditavam tanto na lei, que eles não julgavam-se que necessitava desse Cristo. Quantas pessoas que vivem achando que não necessitam de Cristo em todas as suas ações, ou até acham que necessitam de Cristo nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, mas nos momentos de bonança, julgam-se porque são superiores, porque são inteligentes, porque são capazes. Nós não somos nada, nós não temos nada, nós somos como folha seca. Eu acho tão interessante que Jesus ele próprio nos ensinou isso através de duas parábolas, que trazem muito exemplo. Eu não vou entrar aqui nas parábolas, mas só vou citá-las para que você tenha noção.
Se você pegar Lucas capítulo 15, Jesus trata de uma parábola muito interessante, que é a parábola do filho pródigo. O que Jesus estava falando na parábola do filho pródigo? Os irmãos aqui na Arce 112, nós trabalhamos essa parábola aqui nos cultos de ensino durante alguns dias, mas eu preciso dizer isso a você. O ápice da parábola do filho pródigo não é a volta do filho mais novo para casa. Se você pegar e prestar atenção no texto, Jesus começa Lucas capítulo 15 falando para os saduceus, para os fariseus, para os escribas. Jesus cita a parábola do filho pródigo para as pessoas que ainda não criam no Cordeiro. Logo, o que Jesus estava falando? Quando o filho mais novo volta para casa, o pai vai tratar com o filho mais velho. E a parábola não tem fim. Se você reparar a parábola do filho pródigo, o pai não diz, a parábola não diz se o filho mais velho voltou ou não, se ele participou ou não do banquete. Sabe por que a parábola não diz? Porque a escolha é minha e sua de participar do banquete. Porque eu posso ter o direito de reconhecer e participar do banquete, reconhecer a graça do pai, ou eu posso ficar orgulhoso dentro de mim e dizer não, eu não mereço, porque aquele mais novo foi, gastou, fez o que fez e agora o Senhor recebe ele. O que Jesus fez com a nação de Israel foi exatamente isso. O povo de Israel, eles precisavam entender a atitude errada deles. Jesus ainda cita outra parábola em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, que é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se gabava, que sabia orar, que era todo poderoso, e o publicano considerava-se um pobre, miserável pecador. Qual é a atitude que nós temos tido diante de Deus? Será que nós temos tido atitudes como do filho mais velho e do publicano? Ou será que temos uma atitude do publicano, do fariseu? Qual é a atitude que nós temos tido diante de Deus? De reconhecermos a nossa pequenez, a nossa miserabilidade, ou será que nos julgamos tão superiores? O que Paulo começa falando é que nós precisamos sentir a necessidade de salvação. Alguém já diz isso e eu gravei isso no meu coração. Nós não podemos querer ir para o céu com medo do inferno. A pior besteira que nós fazemos das nossas vidas, pastor Diogo, é querer ir para o céu com medo do inferno. Nós não podemos ter medo do inferno. Nós temos que servir a Deus por alegria, por prazer, por gozo na alma, por aquilo que Ele já fez. Eu não sirvo a Deus por medo de perder a minha salvação e parar no inferno, não. Eu sirvo a Deus porque Ele é maravilhoso, porque Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sirvo a Ele, eu adoro a Ele, eu exalto a Ele, porque o sacrifício da cruz do Calvário é suficiente para mim entender as muitas misericórdias do Senhor na minha vida. Israel teria se contentado com a salvação política do domínio romano, se você for prestar atenção nisso, mas não sentia necessidade da salvação espiritual dos seus próprios pecados. A dominação política dos romanos sobre Israel, eles tinham aceitado. O que eram os publicanos? Eram as pessoas que colhiam os impostos para Roma, e eles se sujeitavam a isso, eles obedeciam a isso. Eles aceitaram a dominação política, mas não aceitaram a dominação espiritual. Ou seja, o que eles realmente precisavam obedecer, eles não obedeciam. E aquilo que eles não precisavam, não tinham necessidade de obedecer, isso eles obedeciam. Sabe o que eu vejo isso nas nossas vidas? Muitas das vezes nós queremos obedecer aquilo que nos interessa. Nós queremos obedecer aquilo que faz sentido para as nossas vidas, mas verdadeiramente deixamos de obedecermos a quem realmente necessita. Ei, meu amado e querido ouvinte, eu estou falando de Romanos capítulo 10 a você, a partir do verso 1, está nos alertando que nós precisamos sentir a necessidade de salvação. Se você ainda não tem essa necessidade dentro de si, eu quero convidar você hoje a você entender o que Paulo está falando em Romanos capítulo 10 e nós começarmos uma mudança de vida, verdadeiramente começarmos a entender que eu preciso ter essa necessidade de salvação. Não é as pessoas que vão ser salvas por si só. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho. A única coisa que pode nos salvar é a fé. É a fé que nós vamos falar disso daqui a pouco aqui ao longo do capítulo 10. Mas creia nessa palavra que eu estou te dizendo nesta manhã. Não julgue-se superior ao seu irmão. Não julgue superiores às pessoas que estão próximas a você. Porque você tem um carro, porque você tem dinheiro, porque você tem posição social, porque você tem status. Tudo isso é passageiro e palpável. Mas aquilo que nós juntamos no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, isso ninguém pode tomar de você, pastor Diogo. Exatamente, pastor. E o pastor João Paulo está fazendo essas colocações aqui das razões dessa rejeição, né? Os motivos dessa rejeição, que é essa falta de sensibilidade do próprio pecado, né? Então, essa plataforma de justiça própria que os judeus criaram através do legalismo, que culmina no legalismo, ela vai levar a uma soberba espiritual, né? Ou seja, eu sou melhor do que o outro, né?
a minha própria justiça me justifica. Então é todo esse sentimento que leva eles a rejeitar a justiça de Cristo, porque ela é meritória, né? Ela é firmada e sustentada nos próprios méritos. E eles eram dedicados na sua liturgia. A gente vê o que o pastor Paulo falou no verso de número 2, que diz assim, ó, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, há uma deficiência doutrinária em Israel. Então veja que esse zelo sem entendimento, a pessoa é fervorosa, ela ora muito, ela está em todo culto, mas ela não tem entendimento, ela não cresceu no conhecimento, ela cresceu só na graça e virou uma anomalia, né? Houve uma deficiência espiritual. Isso aqui é muito perigoso, pastor João Paulo, né? Porque os judeus eles andavam com as suas vestes longas, eles cumpriam uma série de rituais, eram muito ritualistas, só que eles não tiveram a sensibilidade de seguir o Messias. Você está vendo que perigo é o fervor sem o entendimento? Está vendo como é que a nossa fé se manifesta no culto racional? É por isso que Paulo vai trabalhar lá no capítulo 12, essa questão de nós termos entendimento e manifestar um culto racional, sabendo, discernindo as coisas. Essa deficiência doutrinária, ela gera fanatismo, legalismo, ela gera uma religiosidade e não um culto espiritual saudável, né? Porque ela produz uma falsa sensação de salvação. Meus irmãos, diante desse ponto aqui que a gente está colocando, eu acredito que pior do que não ser salvo, porque aqueles que estão lá fora, eles ainda não têm conhecimento da palavra. Nós estamos lidando aqui com um povo que tem conhecimento da palavra, que foi exortado durante muitos anos de que o Messias viria. Pior do que não ser salvo e não participar das promessas é você ter contato com as Escrituras e não crescer no entendimento e não discernir as promessas de Deus. Eu tenho falado, pastor João Paulo, que pior do que o coronavírus é nós passarmos pelo coronavírus e não entendermos aquilo que Deus está falando nesse momento. É forte. Né? Deus está falando, da mesma forma que o Messias veio, caminhou entre o povo, andou entre os judeus, e eles não perceberam. Veja que ignorância, o zelo sem entendimento que o apóstolo Paulo colocou aqui, é uma razão, a falta de entendimento é uma razão que nos leva a rejeitar as promessas, as profecias e a não discernir aquilo que Deus está falando conosco. Muito bem, então vamos lá. Então no capítulo, nós estamos falando do motivo que levou Deus a rejeitar Israel. Verso 1 fala da necessidade de salvação que eles não sentiam. Verso 2, o pastor Diogo acabou de dizer, eles possuíam grande zelo por Deus. Muitas pessoas religiosas cometem os mesmos erros. Tem zelo, mas não tem obras, não pratica, não vive, não entende. Verso 3, a Bíblia vai dizer assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eram orgulhosos e hipócritas. Olha o tanto que isso é difícil de ouvir. Paulo está falando que o povo escolhido por Deus, os judeus, a nação eleita, o povo separado por Deus, eles simplesmente eram orgulhosos e hipócritas. Israel não conhecia a justiça de Deus, não por ninguém ter falado dela, mas por se recusar a compreender. Haviam muitos profetas. Se nós fôssemos citar aqui, quantos homens de Deus que Deus levantou para pregar para aquela nação, mas foi preciso eles passarem por tudo aquilo, inclusive o cativeiro babilônico, o Egito, tudo aquilo já era um propósito de Deus, para Deus tratar da justiça que Deus tinha para a vida deles, mas eles eram orgulhosos e hipócritas. Eu estou falando, eu vou repetir para você que as pessoas vão entrando, eu estou falando dos motivos que levaram Deus a rejeitar Israel. Se você orgulhar você for pensar nisso no verso 3, eu entendo isso também, que as pessoas orgulhavam das suas obras, os judeus orgulhavam das suas obras, orgulhavam das suas virtudes religiosas e não desejavam conhecer os seus pecados nem crer no Salvador. Hoje não é diferente, muita gente orgulha das suas obras, acha porque ele fez uma coisinha na obra de Deus, que todo mundo tem que bater palma para ele, todo mundo... Não, meu amigo e amado irmão, o fato de querer ter reconhecimento aqui na terra foi um dos motivos que levou Deus a rejeitar Israel, porque os judeus queriam se vangloriar das suas próprias ações. Ei, eu quero te dizer nesta manhã,
nós precisamos nos diminuirmos, nós precisamos abaixar, nós precisamos deixar que o nome dele seja glorificado. Sabe o que que o Paulo fala isso? Porque ele vivia no mesmo erro. Paulo talvez seja o homem que mais tenha categoria, que mais tenha condições de falar desse tema de orgulho e de hipocrisia, porque Paulo era fariseu. E ele conhecia disso. Você abrir a sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 3, eu não vou ler aqui porque são 11 versículos, mas depois você abre com calma aí na sua casa. Filipenses capítulo 3, ele trata de alguma coisa muito interessante, porque Paulo está falando isso, mas ele não está falando porque alguém contou para ele. Ele está falando de algo que ele viveu. Se você abrir lá Filipenses 3, você vai ver a partir do verso 1 até o verso 11 que Deus está falando isso. Eu vou ler só o 6 que diz assim: segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele se considerava um zeloso perseguidor da igreja. Sabe o que Paulo era? Nada mais é do que um orgulhoso hipócrita. Até o momento que Atos capítulo 9 ele tem um verdadeiro encontro com Cristo e a partir disso a sua vida é transformada. Sabe, as pessoas que são hipócritas e orgulhosas como a nação de Israel, essas pessoas elas precisam ser alcançadas pelo evangelho como Paulo foi. E a partir do momento que ele encontra-se com Cristo, ou Cristo encontra ele, ou Cristo tem um projeto na vida de Paulo, de Saulo até então, a vida dele é transformada de uma tal maneira que ele tem condições de falar. Porque a gente é bom, pastor Diogo, para achar orgulhoso e hipocrisia na vida dos outros. Nós somos interessantes para apontar o dedo e achar os irmãos da igreja que são orgulhosos e hipócritas. Lá no seu serviço você acha as pessoas hipócritas e orgulhosas, mas dificilmente nós fazemos uma autoanálise. Ei, eu preciso te dizer uma coisa, uma história que eu ouvi uma vez. Um pastor muito humilde, um pastor muito simples, andava pela rua entregando um folheto, pastor Diogo. Um folheto de evangelização. E ele achou uma senhora, uma mulher bem vestida, bem composta, e aparentemente muito rica. E o pastor pegou e ofereceu o folhetinho para a senhora. Ele falou: eu queria falar de Jesus para a senhora, entregou o folhetinho para ela. Aquela senhora pegou o folheto, olhou e falou assim: você sabe com quem você está falando? Aí automaticamente ele pega o pastor, muito simples, vestido muito simples, olha para aquela senhora e fala assim: não, eu não sei quem é a senhora, mas vai chegar um dia que todos nós estaremos na mesma condição diante de Deus. Eu não sei qual é a sua condição aqui na terra. Eu não sei qual é a sua condição nesse estado, nesse país. Eu não sei qual é a sua condição dentro da igreja. Eu não sei qual é a posição que você ocupa no lugar que você está. Mas nós vamos chegar um dia, pastor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Não adianta sermos orgulhosos e hipócritas. E não adianta... Então, eu preciso resumir. Primeiro, eles não sentiam necessidade de salvação. Segundo, eles eram orgulhosos e hipócritas. E a terceira causa que levou eles a Deus a rejeitar a Israel, pastor Diogo, é porque, se você pegar isso, está desde o verso 4 ao verso 13, porque eles interpretavam incorretamente a sua própria lei. Olha que aberração, olha que eles que eram os defensores da lei, eles interpretavam erroneamente a sua própria lei. E aí, se você pegar o verso 4 ao verso 13 de Romanos capítulo 10, você vai perceber que Paulo começa a fazer uma série de citações do Antigo Testamento. Paulo começa a fazer uma série de citações da própria lei, dizendo para o próprio judeu, que era o defensor da lei, que eles estavam interpretando a lei, mas de acordo com aquilo que interessava para eles, pastor Diogo. Sabe uma dificuldade que nós temos hoje? É quando nós queremos interpretar a Bíblia Sagrada para o nosso próprio interesse. Quando a gente quer usar a Bíblia Sagrada para justificar os nossos próprios erros. Um dos motivos que levou Deus a rejeitar Israel foi exatamente isso. Cuidado! Nós não podemos querer adequarmos a Bíblia às nossas vidas. É as nossas vidas que tem que ser adequado dentro da Bíblia. Eu vou repetir para você. Nós não podemos querer adequar a Bíblia para o que eu estou vivendo. É as nossas vidas que tem que ser adequada dentro da Bíblia Sagrada. É eu e você que precisamos adequarmos aos princípios da palavra. Quer falar, pastor? Tem uma série de citações, mas pode ir. Não, só reforçando aqui essa questão do fato dos judeus desprezarem a justiça de Deus, porque essa questão da justiça está envolvida em todo o livro de Romanos, né? E principalmente aqui no capítulo 10, ela é a essência do desprezo dos judeus por Cristo. Por que eles desprezaram? Porque realmente eles preferiram a própria justiça. Quando a gente fala desse sistema de justificação, nós precisamos entender que o que nos justifica não é a nossa própria justiça. Quem é que precisa ser justificado, justo ou injusto?
né? Então é claro que é o injusto que precisa ser justificado. E nós, sendo injustos, nós não temos condição de nos justificar. E a lei que está envolvida aqui no contexto, ela tem esse propósito de mostrar a nossa necessidade de justificação. Ela revela o nosso pecado. Quando o homem é colocado diante dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, ele vê as suas deficiências. Então ela revela, ela mostra os pecados do homem e ela então leva até Cristo, como esse aio que o pastor João Paulo falou. Só que eles não quiseram, eles rejeitaram esse sistema de ver o próprio pecado e de ir até Cristo. Não, eles preferiram a própria justiça e eles estabeleceram um meio de justificação próprio. Lembrando que esse judaísmo do primeiro século, ele é uma deturpação do judaísmo mosaico de Moisés, porque a salvação sempre foi por Cristo. O propósito da lei sempre foi esse. Tanto é que Paulo coloca aqui no verso de número 4, né, que o fim da lei é Cristo. Então ela sempre foi apontar para Cristo. Posso usar uma pergunta? Vamos lá? Vamos lá. Qual que é o fim da lei? Segundo o que Paulo falou, que Cristo, né? O fim da lei, mas por exemplo, assim, eu estava discutindo hoje de manhã isso com minha esposa. Óbvio que quando Paulo está falando no verso 4, ele está dizendo assim, o fim da lei é Cristo, ou seja, Cristo é o cumprimento da lei. Sim, certo? A consumação, né? Chegou ali, dali para frente é uma nova história. Mas ele aperfeiçoa a lei. Mas aí, por exemplo, quando eu penso assim, uma pessoa que é julgada hoje, erroneamente pela lei, o fim dele também em Cristo não vai ser diferente? Então, quando o fim da lei é Cristo, obviamente que Paulo está se atendo a falar da lei mosaica, né? Da lei do cumprimento da palavra. Mas eu interpreto isso também de uma maneira que é o seguinte, os injustiçados aqui na terra terão também um novo julgamento. Cristo, diante de Cristo. Diante dele não há erro, diante dele não há falsificação, diante dele não há mentira, diante dele não há engano. Por isso eu digo, quando eu digo que o fim da lei é Cristo, é porque tudo aquilo que nos entristece aqui na terra de maneira injusta, um dia será justificado diante de Deus de maneira justa. Exatamente. E por quê? Porque há uma união com Cristo, né, pastor João Paulo? A lei, ela se satisfaz totalmente. Total. Cristo é perfeito e santo. Então, lembrando que essa lei é o padrão de Deus. Então, talvez os judeus se viam bons. Então, por quê? Porque havia uma escuridão na consciência, uma cauterização. Quando nós somos colocados diante de alguém defeituoso, parece que somos bons. Mas e quando nós somos colocados diante de Deus? Já imaginou? Sobra para nós. Isaías, quando chega diante do Senhor, o que ele fala, né? Ai de mim, tá vendo? A lei faz isso. O sistema da justiça de Deus faz isso. Quando você chega diante dele, você fala, não, eu sou pecador. Aqui a salvação está nascendo quando a gente começa a reconhecer que somos pecadores. Por mais que a gente possa ter aspectos bons, mas na essência somos maus. É por isso que nessa teologia, considerada como a teologia sistemática de Paulo, livro de Romanos, ele vem desenvolvendo no primeiro capítulo 3, no começo, a questão do pecado, né? Por quê? Porque só depois de mostrar o pecado do homem, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ele vai apresentar agora como é que Deus o justifica, né? Sendo que a nossa justiça não pode nos justificar, é impossível. Por quê? Porque talvez alguém cumpre um mandamento, mas quebra outro. E Tiago falou que se você quebrar um só mandamento, mais pequeno que seja, você quebrou toda a lei. Então quem é que pode cumprir tudo isso se nós somos julgados pela nossa consciência, nós somos julgados pelas nossas intenções, nós seríamos julgados pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras? Como é que nós poderíamos passar em todos esses critérios, a não ser Cristo fazendo tudo isso e nós nele recebendo essa justificação? O que o pastor Diogo acabou de dizer é a doutrina da justificação. Adão errou, pecou, falhou. Se 8 bilhões de pessoas, esses que estão vivos hoje, fossem testados, provavelmente os 8 bilhões seriam reprovados. Mas, como Paulo diz, Romanos capítulo 5, pelo pecado de um homem pelo erro de um homem entrou o pecado no mundo. Mas por um homem veio a justiça para que todo aquele que nele crê. Eu preciso resumir para você então. Nós estamos falando de Romanos capítulo 10, você que está entrando.
Há 3 motivos, são vários, eu estou dizendo 3, a gente faz essa interpretação, 3 motivos claros na palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, porque que Deus rejeitou Israel. Verso 1, porque não tinham necessidade, não sentiam necessidade de salvação. Verso 2, porque possuíam um grande zelo, eram orgulhosos, hipócritas. Verso 3, porque eram orgulhosos, e o verso 4 ao verso 13, porque eles interpretavam incorretamente a sua própria lei. Eu queria convidar você aqui, se você tiver uma caneta aí na sua casa, eu não vou citar e ficar lendo os versículos do Velho Testamento, senão a gente vai fazer essa live aqui até 6 horas da tarde. Por mim eu acho bacana, ficar aqui do lado do pastor Diogo para mim é uma honra, mas eu sei que os irmãos alguns voltam ao trabalho, outros têm que almoçar, então para mim não ficar aqui me alongando demais, eu queria apenas citar o que Paulo está dizendo, que eles interpretavam a lei de maneira incorreta. Depois você, com calma na sua casa, leia o verso 5, por exemplo. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Sabe onde está essa citação? Levítico capítulo 18, verso 5. Leia lá, Levítico 18 e 5. Verso 3. Mas a justiça que é, verso 6, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é trazer do alto a Cristo. Isso é o mesmo que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, verso 12, 13 e 14. Deuteronômio, capítulo 30, verso 12, 13 e 14. Se você pega o verso 8, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quem disse isso foi Isaías. Se você volta lá, Isaías capítulo 28, verso 16, verso 13, Romanos 10 e 13, nada mais é do que lá uma citação de Joel capítulo 2, verso 32, onde a Bíblia está dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você for pegando verso 6, 7, 8, até o verso 13, nada mais é do que citações do Velho Testamento. Ou seja, Paulo está usando a própria lei para condenar aqueles que acreditam na lei. Paulo está usando a própria lei para mostrar para eles que eles estavam errados em acreditar mais na lei do que no Cristo. Sabe o que eu entendo disso? Tem muita gente hoje que quer ser tão expert da Bíblia. Ele quer ser tão inteligente, pastor Diogo, é tanta revelação, é tanto mistério que Deus tem com ele, que ele é capaz de acreditar mais na Bíblia do que no Deus poderoso. Pastor, como é que é isso? Vou explicar. Tem gente que ele é tão inteligente que ele não precisa se relacionar com as pessoas. Ele não precisa às vezes nem mesmo se relacionar com o próprio Deus, porque ele é muito inteligente, porque ele já leu muito, ele estudou muito. Ei, o que nos alcança não são as obras, o que nos alcança não é a sabedoria, o que nos alcança não é a lei. Eu já disse isso, Romanos capítulo 7, a lei é boa, é santa e agradável, mas nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela fé. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela fé que nós temos nele. E é justamente o que Paulo vai dizer, o verso 9 e o verso 10, esse Romanos 10, 9 e 10, isso aqui precisa ser gravado na tábua do seu coração, quando ele diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Olha o que a Bíblia está dizendo: se creres, se confessar com a tua boca e crer com o seu coração, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso era motivo de escândalo para o judeu. Isso ainda é motivo de escândalo para muitas pessoas hoje. Pastor, como que Deus pode salvar um matador? Não sei, as piores hipóteses aí que você possa pensar na sua cabeça. Se ele crê com seu coração e confessar com a sua boca, ele está salvo. Eu estou aqui não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou maravilhoso, não. É porque a graça dele me alcançou, porque ele transformou a minha vida, me deu um novo ser, colocou em mim novas vestes, um louvor na minha boca. O meu coração se quebrantou diante dele por causa da graça dele. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, não, meu irmão. Não somos nós que escolhemos a ele, é ele quem nos escolheu. Entenda isso. O ladrão da cruz talvez seja o maior exemplo disso, pastor Diogo. O ladrão da cruz, ele creu e confessou. Instantaneamente ele foi salvo, né, pastor? O evangelho é simples. O evangelho é simples. Nós servimos a um Deus simples. Tem muita gente que quer complicar, quer dificultar. Não, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas o evangelho é simples. O meu Jesus é simples. João Batista foi um homem simples. Todos os homens, Elias foi um homem simples. Davi, que foi Davi, foi um homem simples. Todos nós devemos sermos homens e mulheres de Deus, mas de maneira simples diante de Deus. Se crer com a sua boca e confessar, se crer com o seu coração e confessar com a sua boca, pronto, está salvo. Para que a gente ficar dificultando isso?
Às vezes as pessoas dificultam tanto isso, querem colocar uma imposição, um fardo tão pesado na vida dos outros. E via de regra a gente vê, as pessoas querem que os outros carreguem um fardo que nem eles mesmos não conseguem carregar, são fariseus. São pessoas que acham que são justificados, mas eles estão inevitavelmente condenados, porque ainda não creram, não entenderam o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz de Calvário fala de simplicidade. O Evangelho é simples, as nossas vidas são simples. O meu Jesus é simples, o Evangelho é simples. Se crer com seu coração e confessar com a sua boca, está salvo para a honra e glória do nome santo do Senhor. É a gente que complica, né, pastor João Paulo? É a gente. E Paulo está fazendo justamente o contraste com essa simplicidade de Cristo, desse meio de ser justificado, com a complexidade judaica que eles estavam fazendo e complicando a coisa, né? E que leva a muito julgamento. A gente se vê o bom e o outro é mau, né? Então, geralmente esse legalismo opera desse jeito. Mas o que é interessante a gente colocar aqui, quando Paulo fala assim, com a tua boca confessares o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, observe que há uma questão interna e externa. Essa confissão pública é necessária, né? Nós tomarmos um partido de Cristo publicamente, as pessoas saberem quem nós somos, através desta confissão que expressa todo o estilo de vida público. O batismo nas águas. O batismo nas águas. É uma confissão, né, pública, é um símbolo público. Exatamente, a forma como nós testemunhamos de Cristo, a forma como nós nos comportamos, isso expressa essa confissão. Mas observe que essa confissão na boca, ela nasce e ela brota de um coração que crê em Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, que ele foi encarnado, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele era o Filho de Deus e que assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então essa é a base da salvação. Observe que não é só uma confissão na boca, mas é uma confissão que foi gerada no coração. Então o perigo é só de uma confissão, pastor João Paulo, emocional. Veja que não é só uma confissão emocional. Que é o que Paulo trata mais atrás, ele trata da questão da circuncisão na carne e no coração. E no coração, né? Às vezes, não, eu só levantar a mão e aceitou Jesus, não é só assim. Essa aqui é a segunda etapa. Primeiro, Cristo foi gerado no coração, houve uma fé verdadeira, onde você creu no Senhor Jesus Cristo. Então você o confessa com a boca. Por que a gente vê tantas pessoas que confessam Jesus e daqui a pouco não firma na igreja, não está na igreja, né? Porque às vezes nós próprios forçamos uma confissão, e isso é muito perigoso. Nós precisamos auxiliar as pessoas, porque tem muitas pessoas, pastor João Paulo, que tem vergonha de ir até a frente e fazer essa confissão. É preciso que haja, mas o que deve induzir é a palavra, é a pregação. Nós vamos ver mais à frente que a pregação é o meio pelo qual a pessoa toma nota de Cristo e é salva. A pregação é o meio importantíssimo que Deus decidiu para a salvação. Então a salvação não pode ser uma confissão somente nominal e emocional, mas racional, bíblica, e que nasce de um coração arrependido que creu em Jesus Cristo. Eu vou só fazer uma tabelinha que eu fiz aqui para você que quiser anotar na sua casa a diferença da justiça da lei para a justiça da fé. Já vamos seguir para o 14, senão já são 40 minutos de live já. O pastor Tiago disse o seguinte: lendo a Bíblia Sagrada, eu encontrei alguns erros, todos em mim, escolhidos por Jesus. Deus abençoe, pastor Tiago. Então vamos lá, a questão da justiça da lei e a justiça da fé. A justiça da lei ela é exclusiva para os judeus. A justiça da lei ela é para todos, todos entre aspas, todos que creem, todos que acreditam. A justiça da lei é baseada em obras. A justiça da fé é somente pela fé. A justiça da lei ela tem uma justificação própria. A justiça da fé ela tem uma justificação de Deus. A justiça da lei não pode salvar. A justiça da fé ela justamente traz a salvação. A justiça da lei obedece ao Senhor e a justiça da fé invoca ao Senhor. A justiça da lei conduz ao orgulho e a justiça da fé glorifica a Deus. E aí a gente segue para o verso 14 até o 17. Que primeiro nós falamos o motivo que eles foram rejeitados, né? Agora ele traz a solução, né? Qual que é a solução para Israel voltar? Aí ele começa do verso 14 até o verso 7, dizendo a solução. Que a única maneira para os judeus incrédulos serem salvos é invocando o nome do Senhor. Aí ele começa no 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu Deus! Como crerão se não há quem pregue?
Mas pregar que jeito, pastor? Com o microfone na mão, eu falo isso muito para as pessoas. Pastor, eu não tenho oportunidade de pregar, porque o senhor não me dá a oportunidade na igreja. O senhor não me dá o microfone. Ei, você está enganado enquanto ao evangelho. Tem uma frase muito famosa. Ela diz o seguinte: pregue em todo o tempo. Se possível, use palavras. Se você está pregando exatamente com palavras, se você está se atendo a isso, você está enganado, você está sendo um fariseu. Nós precisamos pregar muito mais, pastor Diogo, com o nosso testemunho, com a maneira com que as pessoas nos enxergam, do que praticamente com palavras. Vir nessa live aqui, falar de Jesus é bom, é maravilhoso. Ter você aqui conosco é maravilhoso. Ter você aqui ao nosso lado, aqui participando desses momentos difíceis é bom. Mas a maior pregação que nós podemos fazer são as nossas vidas. É a maneira com que nós nos comportamos diante de Deus. Porque tem muita gente querendo pregar, mas na igreja cheia, lotada. Tem pouca gente querendo pregar, mas longe da igreja, fora das quatro paredes. Tem pouca gente querendo pregar nos lugares mais longínquos que se possa imaginar. Tem muita gente querendo pregar, mas aonde isso pode lhe trazer alguma fama, algum recurso, pastor Diogo? O que Paulo está falando, justamente a solução para o povo de Israel, para essa rejeição, é justamente invocar. Mas como que vão invocar se eles não crerem? O primeiro fato para você invocar a Deus, precisa crer. Precisa entender o sacrifício da cruz do Calvário. A partir do momento que você crê, então você precisa ouvir. Mas ouvir quem? Ouvir quem pregue. Mas prega o que? A Bíblia. Prega a vida, prega a salvação, prega Jesus Cristo de Nazaré. Prega o evangelho genuíno, não aquilo que nós queremos ouvir, porque esse aqui é outro problema. Porque muitas vezes, pastor, nós até queremos ouvir, mas queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Queremos ouvir aquilo que nos interessa. E a solução para que Israel possa voltar, para que nós possamos ser salvos, a solução é crermos verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso, nos princípios da palavra. Para os judeus, isso significava crer que Jesus Cristo de Nazaré é verdadeiramente o Filho de Deus, o que é uma aberração para eles. Crer verdadeiramente em Deus era crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Jesus foi condenado por causa disso. A partir do momento que Jesus disse que ele era o próprio Filho de Deus, que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, para eles foi assim, não, agora chega, agora nós temos motivo suficiente para o crucificar. Mas quando Jesus disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, Jesus não estava falando do templo físico, Jesus estava falando do templo espiritual, porque ele mesmo seria morto, mas ao 3º dia ressuscitaria para te dar vida e vida com abundância, para que nós pudéssemos crer nele. A diferença está exatamente nisso. Nós temos agido como fariseu, como um judeu daquela época, mas queremos ter as bênçãos que a graça nos trouxe. Ei, nós precisamos andar em novidade de vida. As nossas pregações precisam ser pregações que edificam a vida das outras pessoas. As nossas atitudes precisam ser atitudes que levem as outras pessoas a Cristo. E não que isso possa trazer escândalo para a obra de Deus, trazer escândalo para as outras pessoas. É comum nós olharmos no meio evangélico, daqui a pouco você ouve aí uma pessoa que muito famoso, que prega, que canta, e de repente essa pessoa cai. Eu sei que ela é humana, eu sei que ela erra. Por isso que a nossa fé não é firmada em homens, a nossa fé não é firmada no pastor João Paulo, no pastor Diogo, a nossa fé não é firmada no nosso pastor presidente, querido e amado pastor Amarildo Martins, é um homem de Deus, mas a nossa fé é firmada em Jesus Cristo de Nazaré. Nós não estamos firmados em coisas palpáveis, em homens, nós não estamos firmados em templos. Todos nós estamos com saudade dos cultos, todos nós queremos voltar a cultuar a Deus em unidade, juntos, mas se essa situação persistir por mais uma semana, por mais 10 dias, eu não sei quanto tempo, nós vamos continuar crente, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor, acreditando que tudo isso é um propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não estamos firmados em homens, nós não podemos, pastor Diogo, pegar a nossa fé e achar que só vamos pregar se a igreja estiver cheia. Nós temos muitos locais para pregar, para anunciar as boas novas. É isso que Paulo está falando. No verso 15 ele ainda vai dizer: e como pregarão se não forem enviados? Contudo está escrito: quão formosos é os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Formosos são os pés dos que anunciam a paz. Sabe o que é a paz? Só o Espírito Santo pode produzir essa paz. Só o Espírito Santo, ele pode gerar essa paz interior dentro das nossas vidas. Nós não temos motivos para termos medo, nós não temos motivos para nos desesperarmos, nós não temos motivos para ficarmos tão ansiosos pelo dia de amanhã. Se Deus cuida do pássaro, Deus cuida de tudo que tem da natureza. Se Deus cuida dos lírios do campo, Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai cuidar da sua vida. Você não vai perder o emprego, mas se perder, pastor, Deus vai te dar outro. Você não vai ficar desamparado, você não vai ficar aí jogado.
pecado, porque a palavra de Deus nos garante isso, é eu e você andando diante dele em retidão, ele vai nos alcançar. A nossa função é pregar a verdade, é ser a verdade, é ministrar a verdade. Né, pastor? Verdade, pastor. Eu acho que o tempo já está acabando aqui, né? E eu só queria fazer esse último comentário aqui, né? Fica muito claro, irmãos, a relação da pregação com a salvação. Tá? E Paulo, nesse ponto que o pastor João Paulo colocou, Paulo faz 4 perguntas retóricas aí que vão trazer esse beabá do desenvolvimento da salvação, né? Que vai desde o envio, a pregação, a ouvir, a crer e a confessar, que é essa invocação, esse clamor que se faz de uma alma que foi convencida pelo poder do Evangelho. Veja que esses passos são importantes. O principal propósito da igreja é pregar o Evangelho. Nós somos igreja para isso. O Evangelho vai de salvo para salvo, de pregação para pregação, até que ele alcance os pecadores e o nome de Deus é glorificado. Ele vai entrar nessa última parte, pastor João Paulo, falando da incredulidade intencional dos judeus, né? Que ele vai mostrar que eles sabiam, eles conheciam, mas eles rejeitaram. O último versículo ele vai falar que Deus foi toda a vida paciente com o povo rebelde, que Deus abriu os braços todo dia a um povo rebelde. Ou seja, o povo todo dia rejeitando, é uma desobediência, uma incredulidade intencional. Mas a pergunta que se fica mas e a pregação? E quando você prega e as pessoas não ouvem? Queridos, a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando a palavra... Por isso que ele tratou lá no capítulo 9, que Jesus foi uma pedra de tropeço aos judeus. Por quê? Porque a pregação, quando ela não salva, ela condena. Porque a pregação, ela é o testemunho de Deus. Quando há uma rejeição, ela aumenta a condenação. É por isso que nós que conhecemos, precisamos converter e nos arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus é o Filho de Deus, não fazer como os judeus fizeram, de rejeitar a Cristo, mas através da pregação invocar o nome do Senhor para que nós sejamos salvos e viver em santidade. O próprio Jesus tratou disso. Se você voltar lá em Mateus capítulo 9, né, onde Jesus fala da seara e dos ceifeiros, falando da pregação, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando os enfermos. O evangelho ele se resume, se é que nós podemos fazer isso, mas eu estou baseado aqui em Mateus capítulo 9, verso 35, ensinar, pregar e curar os enfermos. Vamos seguir. Anota aí, eu não vou dar tempo de ler aqui, que já está acabando. A citação de Romanos 10, 15, essa daí, como pregarão se não forem enviados? Isso aí, quem disse isso aí foi Isaías. Isaías 52 e 7 diz isso. Naum também, um profeta menor, profeta Naum, capítulo 1, verso 15, também diz a mesma coisa. Então essa citação de 10, 15 de Romanos, ele está baseado em Isaías 52, 7 e Naum, capítulo 1, verso 15. Então eu vou resumir a você. Eu disse que Paulo começa o capítulo 10, ele começa citando os motivos pelo qual Israel foi rejeitado, que eles não sentiam necessidade de salvação, eles possuíam grande zelo por Deus, eram orgulhosos e hipócritas e interpretavam incorretamente a sua própria justiça ou a sua própria lei. Esses são os 4 motivos que levou Israel a ser rejeitado. Aí Paulo apresenta do versículo 14 ao verso 17, a solução para essa rejeição. Aí eu preciso te dizer uma coisa, crer em Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também de obedecer. Olha isso. Crer em Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas de obedecer. Não crer em Cristo já é desobedecer a Ele. Está entendendo? Crer em Cristo não é apenas uma questão de acreditar. Muita gente acredita, pastor, mas não quer obedecer. E você não crer em Cristo, você já está desobedecendo. Até o diabo crê. Até o diabo crê. Deus é longânimo e paciente. Se você pegar lá a segunda carta de Pedro 3:9, vai dizer que não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Esse é o desejo das nossas vidas, que nós cheguemos ao arrependimento. A paciência de Deus com Israel se esgotará? A nação tem algum futuro? Isso é o que nós vamos tratar depois, amanhã, Romanos capítulo 11. Se você quer entender como que a paciência de Deus, se ela se esgotou ou não com Israel, e se ainda há solução para Israel, é isso que trata o verso 11. E eu quero terminar essa live dizendo justamente o verso 20 e o verso 21. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente.
Sabe o que Isaías estava dizendo, que Paulo está aqui nos deixando claro, pastor Diogo? Nós fomos achados. Aquele povo que não buscava foi achado. Sabe quem? Os gentios. Sabe o que era gentios? Isso vem do latim. Os gentios é justamente eu e você que fomos alcançados por esse Deus. Nós não encontrávamos, nós não buscávamos, mas fomos encontrados por Ele, pelas suas muitas misericórdias. A nossa live está acabando, falta 1 minuto e 45, eu quero agradecer você. Se você quiser aprender um pouco mais, amanhã nós estaremos no mesmo horário, ao meio-dia, tratando de Romanos capítulo 11. Se você quer entender se a paciência de Deus se esgotou ou não com Israel, e se a nação ainda tem algum futuro, alguma coisa para Israel, isso trata de Romanos capítulo 11. Pastor Diogo, minha palavra de gratidão à sua vida, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta manhã. Amém, pastor João Paulo, muita alegria também de estar aqui com o senhor, com essa igreja abençoada que é a D112. Nós temos aí uma história aqui, né? Eu fico feliz de estar aqui com vocês. E lembrando que esse tema, irmãos, nós precisamos ter consciência que é o desenvolvimento da salvação, passando pelos judeus. Então é extremamente importante para nós, lembrando que a fé, o zelo sem entendimento, leva à religiosidade. É por isso que nós precisamos entender a palavra. Então que Deus abençoe, parabéns por todos os que têm se dedicado ao ensino da Escritura. E estamos sempre juntos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, obrigado a cada um de vocês que tem participado, que tem manifestado. Eu continuo aberto, como tem acontecido todos os dias. Os irmãos quiserem mandar mensagem, quiser perguntar pelo WhatsApp, eu estou à disposição. Pastor, falta 30 segundos. Ore pela vida desse povo em nome de Jesus, pastor Diogo. Senhor Deus, em nome de Jesus, Espírito te Santo, agradecemos, Pai querido, pelo estudo da tua Escritura, pela inspiração, papai, a revelação, Senhor, que foi dada. De Deus, que os teus filhos sejam abençoados, deles, oh meu Deus, guardados poderosamente, Senhor. Guarda o lar, a família, eles, o casamento, o matrimônio. Ó Senhor, estabiliza as emoções desse momento de crise e que eles possam ser conservados em fé, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe.